E aí eu tive contato com uma paciente que ela falou: a primeira coisa que eu como antes de sair de casa é transfobia. E vou comendo isso ao longo de todo o meu dia. Quem é o criminoso que bota silicone industrial no corpo de um adolescente? Mesmo que vende hormônio sem receita. O que é uma pessoa transexual? Transexual é o termo que se refere a pessoas que não se identificam com o sexo biológico que lhes foi atribuído ao nascer. Podem ser binárias, mulheres e homens trans, ou não binárias, pessoas que rejeitam o sistema binário de gênero. É importante lembrar que identidade de gênero é diferente de orientação sexual. Dessa forma, podemos ter mulheres trans lésbicas ou bi, da mesma forma, os homens trans. Disforia de gênero, também conhecida como incongruência de gênero, é definido como a condição em que uma pessoa vive em conflito interno entre o gênero físico que apresenta e aquele com o qual se identifica. Meu nome é Vilma Helena, sou enfermeira, sou docente da Uniswan, do curso de enfermagem, e eu fui convidada, então juntei algumas perguntinhas. A primeira pergunta foi: o sistema de saúde está preparado para acolher as pessoas trans? Ainda precisamos de evoluir muito. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia e trabalhei algum tempo com essa clientela. Não se falava muito nisso e se classificava como um processo psiquiátrico, como uma doença psiquiátrica. Então eu passei por essa transição de reconhecimento de que se não tratava de um processo psiquiátrico, que realmente era uma questão muito maior do que isso, mas que justamente trazia o adoecimento para essas pessoas, psiquiátricos e psicológicos, por conta da pessoa não se aceitar como biologicamente ela se apresenta, Desde criança eu me descobri uma mulher transgênero. Eu era diferente já de todos os meninos. Eu poderia, às vezes, não me identificar como uma pessoa trans, porque uma criança não sabe que é uma pessoa trans, mas eu sabia que eu não era um menino. Isso ali, claro, eu sempre tive desde criança. Então, eu não tive disforia, mas sei que muitas outras têm, mas esse daí não foi já o meu problema. Não sei se é porque eu me transicionei muito jovem, com 15 anos, então eu não tive disforia na minha vida. Eu me chamo Dante, eu tenho 17 anos. Eu já tinha suspeitas que eu podia ser trans desde que eu era bem criancinha, sabe? Eu nunca gostei de roupa feminina, eu nunca gostei de ficar em ambientes femininos. Eu só fui descobrir mesmo que eu era trans no fim da quarentena, porque eu comecei a ter mais contato com a internet. E descobri termos e tal, eu fiquei, caramba, isso é totalmente eu. No início eu não sabia se eu era realmente um homem trans, então eu me denominava como uma pessoa não binária, porque eu queria descobrir como é que tava. Mas quando eu vi as pessoas usando muito termos masculinos comigo, me chamando de homem e tal, eu vi que, sou eu. Atualmente já vai fazer o quê? Vai fazer uns 4, 5 anos que eu me descobri. Meu nome é Ariadna, tenho 18 anos, eu me formei no curso de formação de professores, eu sou uma professora formada, por mais que não atue na área. Eu me identifico como uma mulher trans desde muito cedo, comecei a me descobrir por volta dos meus 10 anos, isso em 2017. Como é que você explica para uma criança que tem como você ser um gênero diferente daquele que você nasceu? É muito complicado para uma cabeça de 10 anos conseguir processar. Então, como muitas, eu me assumi como um menino gay, depois eu fui me redescobrindo e eu estou aqui. É sobre transição, eu espero muito que a minha transição seja cada vez mais gradual, porque é um processo lento, infelizmente não dá para acelerar e ver lá na frente, e é o que muitas pensam. Por causa também da transfobia e da disforia, sobe ao psicológico, e o psicológico afetado afeta o corpo inteiro. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Braiana Egres Simplício. Eu comecei minha transição com 15 para 16 anos. No final de 2022 eu comecei a reparar alguns sinais que já estavam nítidos desde a minha infância, porém ainda assim precisavam ser reforçados para que eu tivesse certeza das atitudes que eu ia tomar, que é um processo muito,
muito, muito demorado, porém muito necessário. Não adianta você apenas querer, mas não ter certeza das suas atitudes, pois afinal tudo tem consequências. Meu nome é Daniela Leite, eu sou mãe de um menino trans de 14 anos, que iniciou seu processo de transição social aos 11 anos, e eu sou profissional de saúde, sou médica de crianças e adolescentes. Como e quando você percebeu que seu filho era trans? Então, na verdade, ele se reconheceu como uma pessoa trans por volta dos 11 anos de idade, mas eu já observava no comportamento dele, né, na forma como ele se coloca no mundo, acho que desde os 5 anos aproximadamente. Então, ao longo, né, dos 6 anos, né, entre o momento em que eu percebi que isso podia ser uma possibilidade e ele efetivamente conseguir colocar isso em palavras, também foi um período que eu usei para estudar mais ainda, né, sobre esse tema e tentar fornecer para ele, por exemplo, com uma disponibilidade de tratamento, de acompanhamento terapêutico, a possibilidade de abrir essa porta para que ele pudesse, enfim, se sentir seguro, né, para se expressar, se fosse mesmo o caso, né, e quando ele estivesse seguro para isso. Como você percebeu o impacto emocional da transição nele? Houve melhora da autoestima, do bem-estar? Nossa, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse processo de você realmente se sentir confortável no seu próprio corpo foi muito positivo, sabe, para ele. Principalmente porque quando ele conseguiu se expressar, né, e entender quem ele era, ele foi muito bem aceito no ambiente da escola, né, foi bem aceito pela maior parte das pessoas da família também. E então ele se sentiu mais acolhido, mais seguro, e poder ser quem ele fez muito bem para ele mesmo. Processo de hormonização. A hormonização transgênero é um tratamento médico que usa hormônios para adequar as características físicas à identidade de gênero. Homens trans recebem testosterona para desenvolver traços masculinos, enquanto mulheres trans recebem estrogênios para feminilizar. Existe uma idade ideal para dar início à transição hormonal? Em 2020, até 2020, nós tínhamos essa prerrogativa de pacientes com 16 anos, acompanhados de seus responsáveis, poderiam já começar o início desse processo hormonal. Já foi revogado. E atualmente, nós já temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina a partir dos 18 anos. Então ficou regulamentado, foi agora dia 25, é a Lei 2427, que já regulamentou esse processo, que é a partir dos 18 anos e não tem outro viés aí para poder ser iniciado esse tratamento, tá? As vias de administração oral, transdérmico ou injetáveis, tá? Então isso vai depender muito da avaliação, é importante que tenha uma avaliação profissional. Nós sabemos de casos de pessoas que se automedicam, se autoconduzem o seu tratamento por vários fatores, o processo iniciou assim, mas a gente sabe que mesmo num tratamento sendo acompanhado, efeitos colaterais podem surgir, tá? Então a gente deve realmente ter esse acompanhamento, porque não é um processo tão simples assim, O organismo vai dar resposta a isso, E depende muito de cada pessoa. E o tratamento cirúrgico, que condiz dentro do conceito, genital para mulheres e homens trans, Eu comecei minha transição hormonal ano passado, já tem 9 meses que eu tô tomando testosterona. Foi meio complicado, porque tem um projeto chamado Projeto Aquarela, que ele é pra fazer só transição social, sabe? Aí, nisso, esse projeto, ele também é ligado com um projeto chamado Projeto de Identidade, lá no Pedro Ernesto, que é pra começar a transição hormonal. Aí tem, vários médicos que são envolvidos. Quando eu comecei a tomar... os efeitos já começaram, bem rápido. No primeiro, segundo mês, eu já parei de menstruar. Mas, minha voz mudar pra ficar assim foi só a partir do 5º mês, sabe? Por aí. Que ela começou a realmente engrossar, e eu acredito que vai engrossar mais. Com isso, eu percebi também que tem várias mudanças de humor, sabe? Muito, muito fortes. Mas eu me sinto bem com minha transição. Por enquanto não tá tendo, nenhuma mudança que eu não goste. Eu não tive nenhuma complicação até agora na minha transição de
eu acabei atrasando algum dia, ou acabou acontecendo alguma coisa ruim que eu não goste na minha aparência, na minha saúde. Minha saúde não tem declinado nem nada. Por enquanto tá indo tudo bem, sabe? Tá indo. Daqui a pouco eu tô completando o ano, mas tá por enquanto tudo bem. A transição hormonal para as pessoas fazerem pelo SUS é um processo complicado, porém ao mesmo tempo simples. Você precisa se direcionar até uma unidade de saúde básica, fazer a marcação de um médico clínico geral, e esse médico clínico geral vai te encaminhar para um ambulatório e vai ficar responsável pelo seu tratamento. A minha hormonização eu consegui pelo IED. Lá eu faço tratamento psicológico, psiquiátrico, pelo endocrinologista, que seria a fase realmente da hormonização nos quesitos medicamentos. E o tratamento é um tratamento conciso, ele é frequente, eu preciso frequentar o hospital regularmente, eu preciso sempre fazer renovação de receitas. Os medicamentos da transição hormonal também são gratuitos, não são nenhum pago. Antes de você começar a tomar os medicamentos, você faz uma bagatela de exames para fazer análises corporais e você tem que passar pela avaliação psicológica para que você consiga fazer o tratamento que seja permitido. A partir do alvará da psicóloga e da psiquiatra, você está liberada para o tratamento hormonal. O tratamento hormonal se circula, pelo menos para mulheres trans, circula no bloqueador de testosterona e nas doses de estrogênio, que a gente toma para fazer alterações físicas e também até psicológicas ocorrem alterações. O tratamento é super importante, ele faz parte grandiosamente do processo da transição. A transição ela não é só hormônios, vou ser sincera. A transição ela é roupas, é vestimentas, é jeitos, é características que a gente considera serem normais no dia a dia, mas para pessoas trans são muito, muito, muito relevantes. Olá, meu nome é Matheus, tenho 29 anos, sou médico de família e comunidade, formado pelo programa da Prefeitura do Rio de Janeiro. O atendimento com hormonização e acompanhamento de pessoas trans é um dos atendimentos que podem acontecer. Não entra no critério essencial, tem que acontecer, mas ele pode acontecer na atenção primária. E por que isso não acontece? Então os profissionais ainda desconhecem o que eles podem fazer, acham que é um bicho de 7 cabeças. E com isso eu tenho uma população não sendo atendida, fazendo hormonização por conta própria, porque é o que sobra para eles fazerem hormonização por conta própria, usarem injeção, usarem medicações que às vezes em dosagem inapropriada ou medicações que são inapropriadas, e essa população está morrendo. Profissionais que atuam no processo. Antes de quaisquer intervenções hormonais e cirúrgicas, devem haver avaliações criteriosas e individualizadas, seguimento de protocolos aprovados e reconhecidos, prezando sempre pela segurança do paciente, realizar procedimentos hormonais apenas em locais autorizados, acompanhamento do médico endocrinologista, profissionais de enfermagem e psicólogos. Meu nome é Mariana Baiense, eu tenho 27 anos, sou enfermeira formada pela UFRJ, especialista em saúde da família e comunidade pela Prefeitura do Rio de Janeiro e atualmente sou enfermeira de família e comunidade na Zona Norte do Rio de Janeiro. E em relação à hormonização, geralmente a prescrição da hormonização ela é realizada por um médico, de preferência médico de família, que consegue fazer a avaliação correta, mas o meu papel enquanto enfermeira é acompanhar os processos de vida dessa pessoa, entendendo que a população trans, os pacientes que são trans, eles já têm por si só uma expectativa de vida menor, por conta do estigma, por conta de políticas que ainda são muito rudimentares em relação ao cuidado em saúde, mas ainda assim a gente tem um papel importante em orientar, acompanhar. A hormonização para pessoas trans é oferecida pelo SUS. O tratamento consiste na terapia de reposição hormonal, que pode ser realizada com medicamentos injetáveis ou orais, e é prescrita e acompanhada por um médico. Para ter acesso ao tratamento, é necessário procurar uma unidade básica de saúde, UBS, para solicitar encaminhamento para um serviço especializado em saúde trans. A idade mínima para iniciar o tratamento é de
18 anos. Como é feito o acompanhamento de pessoas trans ao longo do tratamento? É a equipe multidisciplinar, tá, gente? É essencial, faz uma diferença muito grande no tratamento. O acompanhamento, então o endócrino é essencial. O enfermeiro, fundamental, porque o enfermeiro vai fazer esse acompanhamento ali mais direto, né? Psicólogo, né, também como suporte, psiquiatra se for preciso, fonoaudiólogos que são importantes nessa aproximação, né? Então é importantíssimo, né, que o NAR esteja presente. Não há acompanhamento sem equipe multidisciplinar, né? E todos congregam para que a pessoa tenha, né, um melhor tratamento e um melhor acompanhamento, tá? Os conflitos no processo de hormonização para pessoas transgênero envolvem acesso limitado e burocrático aos tratamentos, falta de profissionais de saúde informados e sensíveis, custos elevados, efeitos colaterais físicos e emocionais, disforia persistente apesar de terapia e precisões sociais e discriminação que impactam a jornada. Quando eu fiz a transição, né, nem se falava em ter ambulatórios trans como se tem hoje, né? Pelo contrário, nós estávamos na lista de doentes mentais. Então imagina ganhar um atendimento no SUS ou algo parecido, né? Fora de cogitação. Nos dias de hoje eu sei que já existe ambulatórios trans. Na minha época não tinha. Como também não tinha a internet pra gente ter informações alguma. Tinha que se tornar quem queria ser por força de vontade, é isso. Porque hoje a gente pode pesquisar, antigamente não, você tinha que ter só a força de vontade. Então muitas acabam se automedicando, mas não dá pra julgar, porque são poucos acessos à hormonização. A saúde pública é uma coisa muito escassa para todos os aspectos, mas para a saúde de mulheres trans, são endócrinos que não entendem, são endócrinos que não têm competência para trabalhar com pessoas trans e dar uma terapia hormonal que seja de acordo com aquele corpo, porque cada corpo é um corpo, não dá para eu falar para uma mulher trans dar o mesmo hormônio que eu, porque tá dando certo em mim, pode dar muito errado nela, porque cada pessoa tem o seu biotipo e assim vai. Principalmente com as questões de incentivo mesmo governamental, a gente tem pouco. O município do Rio, por exemplo, ele soltou o protocolo de hormonização para profissionais, para como lidar com essa população, foi no ano passado. E o município do Rio só disponibilizou um protocolo no ano passado. Então não é um assunto que é rentável politicamente. Por que eu vou investir numa população que não vai me trazer corpo de votos? E quando a gente vive nessa maré conservadora, é uma população assim que, se eu levantar a bandeira de atendimento para pessoas trans, isso vai me fazer perder votos. Então por que eu vou insistir nessa pauta? Então existe preconceito. Então isso é o que não é falado, mas a gente sabe o que acontece. Nós ainda temos um acesso restrito, apesar que a atenção básica é a porta de entrada, né, desse sistema, né, nós ainda temos essa condição, né, ainda dificultada por esse acesso, tá? Então ainda continuamos com essa dificuldade. O que deveria mudar nos serviços de saúde para melhorar o atendimento a pessoas trans? Precisamos de termos profissionais capacitados a lidar com essa clientela. Muitas das vezes, o próprio profissional ele já carrega uma bagagem cultural, uma bagagem religiosa que não consegue superar isso, né? Isso muitas das vezes dificulta esse profissional de estar ali à frente, né? O que você acha que deveria mudar nos serviços de saúde para melhorar o atendimento a pessoas trans? Para começo de conversa, eu acho que precisam haver processos de educação mais amplos, né? Os funcionários, assim, as pessoas que trabalham nas unidades de saúde também são pessoas e também têm as suas próprias crenças, as suas próprias ideias sobre o mundo, suas próprias percepções, sua própria fé. Então, os nossos julgamentos, né, como profissionais de saúde, as nossas atitudes, elas também são profundamente influenciadas pela nossa bagagem, né? Pelo que nós fomos até aquele momento, pelos nossos antecedentes, né? E então é preciso informar sobre essa questão, sabe? Eu percebo que, por conta de conversar sobre meu filho, né, muitas vezes colegas de trabalho
se interessam em perguntar, mas como é isso? Mas e aí? É a mesma coisa que ser gay? Não é? Como é que é? É obrigatório fazer cirurgia? É obrigatório fazer... mudar documento? Enfim. E, então, eu acho que isso também faz parte do processo de formação dos profissionais, né? Da mesma forma que a gente faz oficina para lavem as mãos para diminuir a infecção bacteriana, a gente acha que precisa de mais treinamento para compreensão melhor das questões específicas dessa população, das leis que hoje, né, já estão aí disponíveis para em relação ao respeito, né, ao nome social, com ou sem documento identificado e tudo mais. Então, acho que precisa ser ainda ampliado esse processo de educação para profissionais de saúde e virar política institucional real, né, não só da boca para fora, colocando lá a possibilidade da lacuna na hora de fazer um registro, mas de efetivamente ensinar aos profissionais o significado dessas coisas. Atender de modo acolhedor uma pessoa trans é essencial para garantir acesso a uma saúde adequada, humana e acolhedora. Na enfermagem, o acolhimento envolve mais do que receber, é escutar ativamente, respeitar, não julgar e reconhecer a identidade de gênero da pessoa. O Conselho de Enfermagem, ele faz todo o amparo, tá, aos profissionais de enfermagem quanto à realização, acompanhamento desse paciente, tá? Sempre de uma forma holística, sempre de uma forma muito, né, observadora, sempre conduzindo, né, ao bom senso nesse acompanhamento, tá? Principalmente, né, com o profissional enfermeiro aí, né? Quando um paciente em processo de hormonização, que quer fazer hormonização, chega para mim no consultório, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender e saber quem é aquele indivíduo, né? Como que começou esse processo, o que ele sabe sobre o processo da hormonização, o que ele não sabe, porque também é muito importante a gente entender qual é o nível de instrução daquela pessoa em relação àquele processo. E aí, a partir disso, a gente tem fluxos de encaminhamento na própria secretaria, né? Na própria saúde e atenção primária. Enquanto enfermeira que coordena uma equipe, que faz coordenação do cuidado, que é fazer com que essa pessoa caminhe, né, nos setores da rede, geralmente a gente faz esse encaminhamento quando não tem prescritor, né, médico aqui, para algumas unidades, como por exemplo o laboratório de hormonização da UERJ, né, do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Existem fluxos e aí a partir disso, né, a gente se informa, a gente faz discussão de caso, interconsultas, para conseguir fazer com que esse paciente consiga alcançar até então, né, o produto final, que é a realização da prescrição e aplicação de hormonização, tá bom? O suporte da enfermagem é fundamental nesse processo. Eu fui atendida por diversas enfermeiras super legais, adequadas, gente boa, que fizeram com que essa etapa de transição até chegar ao processo hormonal fosse mais leve, mais segura e muito mais humanizada. A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de apenas 35 anos, enquanto a média nacional da população geral é de 76 anos. Essa redução é causada não apenas por assassinatos, mas também por abandono social, falta de acesso à saúde e altos índices de suicídio. Por isso, é muito importante o acolhimento dessa população, não só na área de saúde, mas em nossa sociedade de modo geral. O que mais me deixa feliz no meu trabalho é ver as pessoas sendo tratadas com dignidade. Porque ver os pacientes saindo daqui felizes porque foram tratados com dignidade. E aí volta para o ponto de que eles estão felizes porque foram tratados com dignidade hoje, mas porque eles não foram tratados com dignidade no passado. Então não deveria ser um luxo, não deveria ser uma coisa que eles estão recebendo agora. Uma coisa que não deveria ter assistido a outra parte, deles não terem sido tratados com dignidade antes. Obrigada, doutor. O que tem que ser mudado é realmente as leis, fazer leis severas. Segundo, hoje, a saúde, como eu falei, já tem até ambulatórios trans, né? Então tá encaminhando, entendeu? Apesar da vida do Brasil, né,
condição econômica, enfim, muitas coisas estão melhorando. Eu acho que o primeiro que tem que mudar é, de fato, a lei. Enquanto a lei não for mais severa e as pessoas verem outras pessoas sendo punidas por essa lei, a homofobia, a transfobia no Brasil nunca vai acabar. Quantas mulheres trans essas pessoas veem cursando uma faculdade? Quantas são médicas? Quantas são psicólogas? Quantas são advogadas? É uma parcela muito reduzida. Então tem sim que ter mais ONGs que deem apoio pra gente, mais projetos públicos que nos direcionem para um emprego, para uma agência de saúde e para tirar essa parte da comunidade das ruas. Também tem que ver o nosso lado da história, o lado onde é excluído, o lado onde a exclusão é levantada como bandeira, porque não somos vistos nem como homens, nem como mulheres. A gente tá falando de Brasil, o país onde mais consome pornografia transexual, mas é o país que mais nos mata. Seguimos no ranking top 3 há anos, e estamos nele há anos. Então temos que tratar assim de segurança, saúde pública, auto-hormonização e mudança de documentos, que é uma coisa muito burocrática também. Cuidar da saúde de pessoas trans é mais do que um dever profissional. É um ato de humanidade, respeito e justiça.